Oi, gente, voltou aqui. Acabou o tempo, é 1 hora só, né? Olha só, a gente vai falando de um conteúdo. Vou mudar o. Oi, Su. Caiu minha live. Vou botar um filtro bom aqui. Oi, Pi, que bom. Ai, sejam bem-vindos. Dá um tempinho pra galera entrar de novo. Aí, tá vendo? 1 hora de live, tá vendo? O conteúdo vai, a gente vai e não vê o tempo passar, né? É loucura isso, gente. Bom, vou continuar, beleza? Então a gente começa a estudar esses conceitos de física quântica e hermetismo, então você vai se tornando outra pessoa. É, Su, bom, né? Oi, Giselda! Nossa, oi, Giselda, querida! Seja bem-vinda, meu bem! Lindinha, a colega do trabalho lá, legal. Então, assim, continuando na nossa lista, senão a gente não acaba, né? Porque eu não vou fazer mais 1 hora de live, embora tenha conteúdo para isso. Mas vamos lá. Então, por que pensamos e não agimos muitas vezes? Porque a gente tem dificuldade de lidar com a frustração, medo de não conseguir, a gente tem medo de sofrer, a gente tem arrogância dentro da gente, né? Aquela coisa de não vou fazer. Oi, Alex, Ezequiel, Alex, seja bem-vindo. Então, tem a questão do julgamento e do auto-julgamento. A gente fica falando, eu não consigo, não sou capaz, fica se julgando, se pré-julgando e se limitando. Tem a questão da vaidade, né? Que você não quer se expor, você não quer que ninguém... se você falhar, você não quer que ninguém veja. Se você falhar, você não quer que ninguém saiba disso. Os valores, né, pautados no objeto de referência. O que é um valor? Oi, Henrique, seja bem-vindo, querido. Tava ontem aqui com a gente, tá aí de novo. Obrigada pela presença. Gente, vamos dando os coraçõezinhos aí, que é para engajar esse povo, para eles saberem que nós estamos no ar, né? Então, assim, os valores pautados no objeto referência, tem um material do Deepak Chopra, ele é um indiano, né, e ele também é um ativista, desenvolve, estudioso da física quântica também. Cláudia, querida, seja bem-vinda, meu amor, gato no crochê, gente, ela que fez a minha máscara, minha máscara aqui de anti-covid tá secando, que eu lavei, tá secando, mas ela que fez minhas 3 máscaras, linda, querida, seja bem-vinda. Então, o Deepak Chopra, ele tem uma obra que se chama também As 7 Leis Espirituais do Sucesso. E ele fala sobre a gente pautar os nossos valores no objeto referência. O que significa isso? Você achar que você vale aquilo que você tem, que seus valores, você vale o cargo que você ocupa, você vale a sua condição financeira, você vale o seu status. Aí o que acontece? Se a pessoa perde esse status, se ela perde a beleza, se ela perde o cargo que ela tem, ela entra em pânico entra em pânico porque ela perdeu tudo que ela achava que ela era, tudo que ela achava que ela tinha. E por isso também muitas vezes se matam, algumas pessoas não conseguem lidar com as perdas, porque elas acham que elas são aquilo, né? Então elas não estão centradas nelas mesmas, elas não têm consciência daquilo que elas são em essência, né? Da sua potência espiritual, da sua potência mental, da sua potência consciencial. Então a gente precisa reverter também esse valor, em vez de a gente se pautar no objeto de referência, que são condições externas, coisas externas, beleza, grana, cargo, status, essa coisa toda, e se voltar para dentro. Eu acho que esse período de Covid é extraordinário para a gente conseguir fazer esse exercício, né? Quem conseguir sair desse período tendo a capacidade de se dar bem consigo mesmo, de olhar para dentro de si, conseguir ficar sozinho, conseguir estar bem sozinho, vai botar essa pessoa milhões de quilômetros à frente de outras que ainda não estão conseguindo desenvolver, inclusive nas relações familiares. Oi, Naldo, mais um aí da equipe aí, ó. Outro jiu-jiteiro aí, gente, que bom, seja bem-vindo, meu bem. Obrigada. Então, assim, o objeto referência são essas coisas que a gente pode perder, e a pessoa que tem sua vida pautada nisso, ela quando perde, ela entra em desespero. Então vamos aprender a desenvolver a consciência de quem a gente é como ser, né? Como ser, não como. Eu não gosto de usar esse clichê de falar do ser e o ter, não é bem isso, né? Eu gosto de chamar a atenção para o desenvolvimento da consciência de ser humano mesmo. Oi, Jorge, querida, mais uma aí do curso. Jorge, a gente não se conhece pessoalmente, Jorge é psicóloga, e
terapeuta, mora aqui pertinho, né? A gente vai se encontrar, logo, logo a gente se encontra aí, né? Uma hora dessas, nem que seja de máscara, pra gente conversar um pouco. A gente está se unindo muito, aí muita gente vai... Aí a física quântica também mostrando que a gente... Obrigada, minha flor. Que a gente vai, por afinidade, por equivalência vibracional, a gente se atrai, né? Então, o Jorge tem um trabalho lindo aí de terapia, tem um programa aí da borboleta, né, Jorge, para ajudar a pessoa a se autodescobrir e se tornar, sair daquela condição de lagarta, né? Fazer todo esse processo e se revelar para si mesma e para o mundo, né? Que é o que a gente está falando. Bom, mais uma outra coisa que trava a gente, né? Que é o medo de não ser aceito por quem a gente é. Muitas vezes a gente não quer, não é autêntico, a gente fica se mascarando porque a gente tem medo de não ser aceito pela família, pela sociedade, pela escola, pelo trabalho, né? Isso graças a Deus, isso tem sido muito transformado, as pessoas estão cada vez mais corajosas em assumirem as suas personalidades, assumirem os seus gostos, assumirem o seu jeito de vestir, o seu cabelo, a sua orientação sexual, as suas práticas, seus hobbies, o emprego que ela quer ter, aquilo que ela gosta de fazer na vida. Então, eu acho que a gente está trabalhando, vivendo um período muito bom da gente desenvolver a consciência de que a gente pode sim trabalhar naquilo que a gente gosta, que a gente ama fazer, e porque a gente ama fazer, a gente faz muito bem e ser bem remunerado por isso, né? Então, não tem nada de errado em a gente ser remunerado por aquilo que a gente gosta de fazer, né? A gente tem um conceito de trabalho muito infeliz, que é na nossa cultura, de que aquela coisa, se você não se esforçar, você não vai chegar em lugar nenhum, você tem que sofrer para conseguir alguma coisa, tem que fazer sacrifício. Não sei se... pode ter sido assim antes, mas hoje a gente já tem a oportunidade de escolher, de se dar o direito de fazer aquilo que a gente gosta e ganhar dinheiro com isso, né? Você pensa só no médico, gente, no médico. O médico é um cara que, se ele não tiver talento para aquilo, habilidade, e não gostar muito do que faz, ele vai ser um péssimo médico. Então, ele gosta, a gente pode subentender que bons médicos amam o que fazem. E que é uma classe profissional que ganha tanto dinheiro assim como médico. É muito bom, é muito maravilhoso você poder ter reconhecimento. Oi, Débora, obrigada por voltar, querida. É muito maravilhoso você ter o Edson, seja bem-vindo aí à nossa sala, Edson Silva Alexandre, muito bom, adoro esse nome. Então, assim, é muito importante a gente ter essa consciência de que a gente pode sim fazer aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente gosta e naquilo que a gente é bom. Porque quando a gente é bom, quando a gente ama, a gente entrega coisas boas para as pessoas, a gente entrega coisas boas para a sociedade, né? Então, a gente faz bem aquilo. E é justo que a gente materialize, que a gente monetize, que a gente seja remunerado por isso, porque a gente estuda para isso, a gente investe, é justo, né? Então, ganhar dinheiro pelo seu trabalho é justo, e fazendo o que a gente gosta é justo também. Então, tá tudo certo, né? Tá tudo certo, não existe problema nessa parte, né? Então, vamos trabalhar no que a gente gosta, vamos prosperar, vamos ter pensamento de abundância, crescer e ser feliz, né? E construir a vida que a gente quer, que a gente merece, que a gente tem direito de ter, né? E isso é para todo mundo, independente de quem cometeu um erro no passado. Aí a gente volta no tema de hoje, da atitude. A sua atitude antes era uma, você expandiu sua consciência, agora a sua atitude é outra, sua vida é outra, a consequência é outra, a sua realidade construída é outra, totalmente diferente, né? Então, a gente tem também, uma das coisas que travam a gente ter atitudes em nosso próprio benefício, né, para a gente crescer, se desenvolver, é a culpa, sensação de não merecimento, a autopunição. Às vezes a pessoa fez uma coisa e ela se culpa por aquilo, fica se punindo uma vida inteira e ela não se dá o direito de ser feliz nunca mais, né? Tem a falta de compromisso consigo mesmo, que está relacionado à baixa autoestima, e a falta de consciência de que nós somos seres que têm... Obrigada, Gigi, obrigada, amada. Você também, cara. Giselda, mulher de atitude aí, ó. Tem muita gente de atitude aqui na live, né? Tamo junto aí, querida. Obrigada pelo carinho. Obrigada mesmo. Então a gente quando a gente não tem a consciência de que a gente tem o direito de ser feliz, né? Tem um livro que se chama Peça e Receba, Peça e Será Atendido. Esse livro aqui vai aparecer o contrário.
Eu super indico esse livro aqui porque ele fala justamente do direito que a gente tem de se sentir bem, né? E do indicativo de que se a gente está se sentindo mal é porque a gente não está no nosso caminho. Se a gente está fazendo uma coisa, levando um estilo de vida, trabalhando numa coisa, convivendo com pessoas que a gente se sente mal, a gente se sente oprimido, doente, não tem vontade de fazer, isso significa que a gente está no caminho errado, está no caminho que não é o nosso. Né? Então, isso acontece muito no funcionalismo público. Aqui em Brasília tem muita gente assim, né? Então, a gente tem que percorrer essa mudança de paradigma, essa ruptura de crença, né? Essa ruptura de crença para que a gente possa tomar uma atitude de mudança e possa trocar, viver uma vida mais feliz, né? Então, aqui em Brasília ou em qualquer lugar, no serviço público, muita gente se dedica anos e anos para passar num concurso, em busca de uma estabilidade, de uma segurança financeira. Aí passa no concurso e fica infeliz, né? Então, vale a pena? Não sei se vale a pena. Eu acho que se ela estivesse fazendo alguma coisa que ela se sinta bem, se sinta feliz, ela vai ganhar muito mais. Porque mesmo que ela não tenha uma remuneração tão alta, o prazer que ela vai ter de fazer na vida dela vai dispensar a necessidade dela do dinheiro. Então, a gente corre atrás de dinheiro para quê? Para conseguir ter coisas e experiências e coisas que nos deem prazer, certo? Se a gente já está tendo prazer vivendo a vida que a gente está vivendo, a gente não precisa de tanto dinheiro assim, né? Então, precisa, obviamente, para atender nossas necessidades materiais, porque a gente está, afinal, no mundo material. Então, a gente precisa dessa provisão e isso é maravilhoso e está tudo certo e tem como e a gente pode prosperar e está tudo bem. Então, mas assim, quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente gosta, a gente está no caminho certo, que a gente sente paz, não sente aquele incômodo na alma, no espírito, na mente, no corpo físico também, a gente precisa de muito menos, né? Então, significa que a gente está no caminho certo. E aí, exatamente, Cláudia, exatamente. A pessoa busca o serviço público por causa do dinheiro e da estabilidade, e ela consegue aquilo ali, mas não tem qualidade de vida muitas vezes. Claro, tem gente que nasceu para aquilo, entendeu? Tem gente que nasceu para ser, sei lá, assessor legislativo no Senado, que é onde eu trabalho, e assim, a pessoa estudou para prestar um concurso para a polícia. Tem gente que nasceu para aquilo, entendeu? É uma seara realmente de muita infelicidade, porque as pessoas vão pela motivação inadequada, né? Ela acha que ela precisa de uma estabilidade financeira e ela paga por essa felicidade, por essa estabilidade com o seu bem-estar, né? Tem uma frase que eu vejo nos posts que fala assim: quanto você paga pelo que você ganha, né? Você ganha ali um salário ali de tantos reais, te dá uma condição material, mas quanto está te custando isso? Muitas vezes está custando a convivência com seu filho, com a sua família, a sua própria saúde mental, a sua saúde física, está consumindo seus dias, né? Então, vamos refletir e, como o livro sugere, nós temos o direito de nos sentir bem. Quando a gente se sente bem, a gente também colabora com o mundo, a gente também contribui com um mundo mais feliz, né? Porque a gente feliz não enche o saco de ninguém. Mas vamos lá. Então aqui, que atitudes devemos tomar? Quais as atitudes que a gente pode ter para ter uma vida mais construtiva, né? O preço é alto, né, Cláudia? Cláudia sabe, Cláudia estuda, né? Estava estudando aí para concurso. É fogo. Quase que eu falei um palavrão aqui. Então, assim, a primeira de todas, que eu acho que qual o caminho que a gente tem que percorrer para tomar atitudes boas para a nossa própria vida, né, quase eu falei aqui um palavrãozão, não pode, né, a gente fala palavrão só na intimidade, só com a gangue mesmo, a gente fala na rede, não pode, mas tem gente que fala, né, mas quando eu estiver mais acostumada e à medida que a gente vai tomando intimidade com as pessoas, com a audiência, a gente vai soltando, né, vai botando a cara no sol. acontece, mas vamos lá. Então, que caminho, como que eu posso fazer para tomar atitudes, né, que vão ser boas para mim? A primeira coisa que eu acho de tudo é buscar o autoconhecimento. Porque através do autoconhecimento, do auto-perdão, da autocura, né? Na gangue a gente fala muito. Blues de bolso, seja bem-vindo, Orlando, novamente. Obrigada por voltar. Tá, Pedra, tá. Mas a gente consegue, porque a gente é mulher de atitude, a gente tem atitude, a gente rompe todas as barreiras e vence aí os desafios, porque a gente pode. Autocentramento, né? É aquilo que eu sempre falo. Olha pra dentro de si, se conhecer, se perdoar, se acolher. Oi, Jô, obrigada porque voltou.
Obrigada, Orlando. Então, eu até anotei aqui, ó, buscar o autoconhecimento, o autoacolhimento, auto-perdão, o perdão e a autocura. Né? O perdão é um instrumento muito potente da gente deixar cargas nocivas para trás. Né? Então, quando a gente perdoa, quando a gente se decide a compreender uma situação, olhar para uma determinada situação que foi difícil, alguém que nos magoou, entendendo que aquela pessoa é inconsciente, né? Que ela ainda não soube fazer diferente, isso eu também aprendi no outro livro, que é Um Retorno ao Amor, que eu vou fazer a sequência de videoaulas sobre esse livro também. Eu aprendi nele que quando a gente olha com um olhar um pouco mais amoroso para as nossas próprias experiências e para as nossas próprias mazelas, para as nossas próprias limitações, a gente vai acolhendo, e quando a gente acolhe, a gente olha para ela e fala, tudo bem, vamos trabalhar isso aqui. Aí a gente trabalha aquilo ali e aquilo ali vai sendo curado. Então a forma da gente crescer, que eu entendo, que eu descobri no decorrer da minha vida, na minha própria experiência, é se acolher com tudo de bom e de ruim e falar assim, vamos junto, eu comigo mesma, vamos consertar aqui, vamos ajustar ali. Se a gente conseguir sozinho, a gente faz, senão a gente pede ajuda, a gente busca uma ferramenta aqui, outra ali. Gente, a internet é o mundo. A gente acha tudo gratuito na internet, entendeu? Tem muita coisa gratuita, se a gente não pode comprar, se a gente não tem condição, ainda não está no momento que a gente possa dispor de um determinado valor, a gente encontra, tudo que a gente procurar, a gente acha. Tem. E eu costumo falar assim, ó, caminha que Deus põe o chão, entendeu? Caminha que Deus põe o chão, porque nós somos energia e a gente atrai aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente quer. Isso é uma lei universal, não há o que questionar, não é funcionar para um e não funcionar para outro, isso é um fato, né? É uma lei. Então, continuando, né? Essa é a primeira de todas, a gente ter base nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, e orientar. Se a gente está se sentindo bem, a gente está no caminho certo. Se a gente está se sentindo mal, a gente está no caminho errado. E não culpar ninguém, né, pela nossa situação. Por mais que alguém cometa alguma coisa que nos fira, ok, aquela pessoa teve uma atitude que me machucou, mas e daí? Eu faço o que com isso agora? Vamos resolver, não vou carregar isso não vou dar esse poder, ficar revivendo alguma coisa. Porque a pessoa está lá vivendo a vida dela lá. Se ela magoou a gente, fez uma atitude que magoou, que feriu, ela seguiu adiante e a gente está aqui com aquele ruminando e atrapalhando a nossa própria vida. É ser feliz apesar disso, né? A gente tem o direito de ser feliz apesar de ter acontecido isso. Então, é uma decisão, isso é uma atitude. É tomar a atitude de seguir em frente apesar das dificuldades, apesar do que a gente viveu. Oi, Tânia, seja bem-vinda, querida. Que mais? Então a gente tem que se observar, estudar. Se a gente quer chegar num lugar, estuda, se prepara, faz o que tem que fazer, igual estudar concurso para quem vai fazer concurso para a polícia. Você tem que estudar, você tem que treinar, porque você vai ter uma prova física ali, então você tem que treinar, percorra o seu caminho e vai se preparando para que quando chegar o momento você se sinta seguro, se sinta apto e se sinta preparado para dar o que a gente chama também de salto quântico, né? O salto quântico na mente você sair de um estado e ir para um outro estado vibracional. A física quântica trata disso. E quando a gente sai de um estado, dá um salto quântico, sai de um estado vibracional, uma frequência, sai de uma, vai para outra, a nossa vida é outra. Então, aqui na frequência tal, a gente tem uma vida. Aí a gente tá aqui, estudou, fez um monte de coisa, se preparou, fez um concurso, tá lá fazendo, exercendo a sua função, você mudou já. Então, essa vida aqui você não tem mais, você já deu um salto ali, você está vivendo outra realidade, você está com outras pessoas, está morando em outro lugar, você está com outros hábitos, você está consumindo diferente, está comendo diferente, está sentindo diferente, né? Então, são os saltos que a vida vai dando na gente. E uma outra coisa, ninguém tem que carregar nem prover a nossa vida. A gente pode contar com a ajuda das pessoas? Pode, beleza. A gente pode também ajudar outras pessoas? Pode, deve. Né? A vida volto à lei da correspondência, o plantio e a colheita. A gente dá, a gente recebe. Agora, a gente tem que ter na nossa consciência que ninguém tem a obrigação de fazer nada por nós, entende? Nós somos seres capazes de autoprovisão, então a gente tem que correr atrás, daquilo que a gente sonha, daquilo que a gente quer, não é falar, meu pai não me ajudou, meu pai não pagou minha escola. Cara, teu pai fez o que ele pôde fazer, e aí vai em frente, se vira. Por que teu pai era capaz e você não é? Entendeu? Você quer estudar, quer fazer faculdade, corre atrás, vai trabalhar, entendeu? Não fica esperando ninguém para te dar nada. A ajuda você vai encontrar, é o que eu falei.
caminha que Deus põe o chão. Então, às vezes aparece uma pessoa que vai te estender a mão, vai aparecer alguém que vai estar ali numa hora que você precisa. Eu já passei muito por isso, já passei passei dificuldades quando eu morava em São Paulo, que, cara, eu não tinha grana, nem a Tati, que é uma professora da gente, de um dos nossos cursos, ela estava falando que ela passou por momentos dela ter um dinheiro só, e ou ela comia ou pagava passagem. Eu passei pela mesma coisa quando eu morava em São Paulo. Então, teve tempo que eu não tinha mesmo, ou eu saía, pagava passagem para procurar emprego, ou eu comia. Aí eu fui procurar emprego. Quando eu cheguei em casa, que eu morava num pensionato, pagava uma vaga, né? Eu dividia quarto com algumas meninas. Então, quando eu cheguei, a dona da casa, né, da casa que a gente morava, ela via o meu empenho, ela via meu esforço, assim, em fazer as coisas, em estudar, em trabalhar e procurar trabalho e tudo, que ela, quando eu chegava em casa, ela botava um prato de comida lá pra mim, ela não falava nada. Quando eu entrava no quarto, tinha lá um prato de comida, tinha fruta, um negócio. Então, assim, cara, caminha, acredita, confia na vida, confia em você, confia na sua essência, no Deus que mora dentro de você. Deus não é, eu não entendo Deus como religião, limitado, igual a gente tem, não. Deus é o todo, entendeu? É a força, é a maior potência, e se ele fez a gente é parte dele, a gente é parte de Deus, nós somos deuses. Inclusive está escrito na Bíblia, eu não entendo muito de Bíblia, mas alguma coisa eu sei, que nós somos deuses, né? Se a gente acreditar, se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai realizar coisas inimagináveis. Então é um convite, é um chamado à autoconfiança, é um chamado a você acreditar em si mesmo, né? É honrar a sua essência, a nossa essência, que é divina. Então, nós, como seres divinos e pertencentes a um todo vibracional, cheio de infinitas possibilidades, com infinitas possibilidades, como afirma a física quântica, a gente pode realizar muita coisa, né? Então, é uma questão de ajustar a nossa própria mente, as nossas crenças, para que a gente não se limite, né? Então, assim, se amar o suficiente é outra forma, né? Se amar, para a gente não se abalar com as críticas dos outros, entender que as pessoas, se elas estão criticando, é o entendimento delas, é o que elas conseguem fazer ali naquele momento, né? Não é aquilo que eu falei antes, que eu sou contra, que é falar, não, a cada um entende o que quiser, eu falo o que eu estou falando, o que você entender é problema seu. Não é isso. Não é isso de jeito nenhum, porque isso também seria desrespeito, seria indiferença, seria falta de amor mesmo, falta de acolhimento. Então a gente tem sim que se preocupar com o que diz e de que forma que aquilo vai afetar o outro, mas até um determinado limite, né? Até um determinado ponto. Você tem que ter um autocentramento tão potente que você sabe exatamente quem você é. Então, se aquela pessoa está dizendo para você que você é feia, é a percepção dela. Você sabe que você não é feia, porque a gente é maravilhosa, gente. A gente é linda. Do jeito que a gente é maravilhosa. Então, se a pessoa está falando, você é feia, você é isso, você quer, ok, você acha isso, tudo bem. Eu sei que eu não sou, entendeu? Então, eu sei quem eu sou, né? Se a pessoa te acusa de alguma coisa, você é uma pessoa isso, é uma pessoa aquilo, você é aquilo outro, você sabe que você não é. Então, você vai olhar para aquela pessoa e vai entender que é o que ela está dando conta de enxergar naquele momento, né? Mas você sabe que você não é e tudo bem. Tudo bem, deixa a pessoa lá, não vai querer ficar brigando para ter razão, né? Então é isso, gente, ter compaixão, até notei aqui. Tem um negócio que a gente tem que procurar viver alinhado com aquilo que a gente crê, alinhado com aquilo que a gente é, né? Com aquilo que a gente já sabe a nosso próprio respeito, né? Pra gente não viver máscaras, né? Quantos casamentos aí falidos porque... por comodidade, ou por medo de ficar sozinho, ou por, sei lá, por que motivo, são muitos motivos que mantêm famílias unidas, né? Mesmo que de uma forma mentirosa, de uma forma de aparência, dinheiro, status e tal, a pessoa está vivendo aquela vida ali, que é uma mentira, mas no fundo ela tem um comportamento por trás dos bastidores. Então, quantas famílias a gente vê, e quantos homens que têm comportamentos distorcidos porque não estão no lugar que eles queriam estar, não estão com a pessoa, a mulher também, né, todo mundo, não estão com a pessoa motivado pela razão que deveria ser, que é o amor, né, por admiração, a convivência com a pessoa e tal. Então, tá ali junto porque tem bens, tá ali junto porque tem
outras coisas em jogo, né, e tal. Então, a pessoa sacrifica a sua autenticidade em nome do objeto referência, né, o que eu falei antes, em nome daquilo que é exterior de bens, em nome de coisas que se ela perder, ela acha que ela vai deixar de existir, e ela acaba vivendo uma vida medíocre, miserável, mentirosa, porque ela não se conhece o suficiente, não se ama o suficiente para entender que ela pode ser quem ela é, e ela vai encontrar a turma dela. Até escrevi aqui, é aquela história do vá procurar sua turma, assuma-se, né, assuma a sua, seja íntegro. Oi Murilo, seja bem-vindo, querido. Assuma a sua verdade e vai procurar sua turma. Se um grupo aqui não te aceita, vai procurar o seu grupo, vai buscar o lugar que é afinizado. Reconectou. Então, vai procurar nossa turma, né? Vamos procurar nossa turma, o lugar que a gente pertence, né? É importante, o ser humano precisa dessa sensação de pertencimento, do afeto. E então, não adianta a gente ficar insistindo em lugar que não tem a ver com a nossa verdade, né? É difícil, o rompimento, ele é doído, né? Mudar de profissão, mudar de família, mudar de casa, mudar de cidade, mudar de país, é difícil, é um rompimento da zorra mesmo, é doído, mas vale muito a pena, porque é uma libertação, né? Depois você vive uma vida muito melhor e você entrega para o mundo coisas, sentimentos e ações e atitudes muito melhores, né, gente? Então, meus amores, a gente fecha com isso. Quero fechar aqui com o raciocínio de que podemos, simplesmente. Podemos, somos capazes, vamos buscar aí vamos ter uma atitude de autovalorização, de autoconhecimento primeiro, porque a gente só pode desenvolver sentimento naquilo que a gente conhece, né? Então, vamos buscar o nosso autoconhecimento, o nosso autodesenvolvimento e prover atitudes mais colaborativas com a humanidade, colaborativas com o próximo, mais cooperativas, né? Mais atitudes e ações que nos direcionam, que nos levam para a cura, né? A gente vive uma humanidade doente, mas a gente pode curar, porque a gente é filho de Deus, a gente tem Deus em nós, a gente tem a capacidade de se desenvolver, aquilo que a gente não sabe, a gente pode aprender, aquilo que a gente, como diz a Tati De Angela, a gente tem coisa que a gente sabe, tem coisa que a gente sabe que não sabe, tem coisa que a gente não sabe que não sabe. Então vamos correr atrás dessas informações para que a gente possa se desenvolver e entregar uma vida, um comportamento, uma atuação social mais relevante e mais cooperativa com a mudança do mundo, né? Para a gente ser a mudança que a gente quer ver no mundo. É isso, tá? Muito obrigada. Amanhã estamos aí de novo, vamos falar sobre lealdade e honra, né? Que também são princípios que regem a minha equipe de jiu-jitsu. A gente pega essas coisas importantes porque são princípios realmente para a vida, né? Então vamos falar amanhã sobre lealdade e honra. E conta aí com a presença de vocês, divulguem, comentem, compartilhem, salvem para que a gente possa fazer esse conteúdo chegar ao máximo de um número maior de pessoas, o máximo de pessoas que a gente conseguir, tá bom? Obrigada, Roberta, muito obrigada, querida, por ter vindo. Gangue, te amo, meu amor, tamo junto, linda você, perfeita é tu, Tatu. Muito obrigada por vocês terem permanecido aí, né? Uma live de 2 sets, né? Longa, né? Porque a gente o conteúdo vai trazendo, vai envolvendo a gente vai se empolgando e vai acrescentando, então por isso que demora, tá? Muito obrigada, tenha uma ótima tarde e até amanhã. Beijão pra todo mundo. Fiquem com Deus, meninas. Beijo.